A gente revela o que acabou de acontecer aqui? Sim, claro, Um torcedor do São Paulo, o quê? Gorando o próprio time. Trazendo toda aquela energia conflituosa sobre a cabeça do São Paulo. Ele perguntou o quê? Não pode ter o hino do São Paulo agora pra gente abrir esse tema de piada, Copa do era Brasil? uma brincadeira. Eu tô vendo aqui Não acabou. Eu tô vendo aqui um vídeo na internet. Cara, impressionante. A torcida do São Paulo fez barulho no Maracanã, né? Em determinado momento calou a torcida flamenguista. Em determinado momento, tá? Não tô dizendo que foi o jogo todo, mas, por exemplo, o nosso representante ali, o nosso infiltrado Lucas Belotti, que tava lá, diz que lá de dentro você não conseguia ouvir a torcida do Flamengo. A análise pouco clubista do Lucas, por favor, né, Lucas? Foi ele que falou. Tá. Foi ele que fez a responsabilidade. Isso. Não matem o mensageiro. A gente vai falar sobre a final da Copa do Brasil. Domingo que vem conheceremos o campeão, saberemos se o Flamengo vai ganhar mais um título para a coleção, porque tem muitos já, né, da Copa do Brasil, ou se o São Paulo vai conseguir tirar essa zica de jamais ter ganhado esse campeonato. Só foi pra final uma vez, perdeu com um gol no finalzinho ali pro Cruzeiro. A Aline Fanelli acompanhou o São Paulo no templo do futebol e fez barulho de cair, não fez? Não? Tá conosco. E vai responder. Ô Aline, é verdade essa impressão do Lucas aí, que você ouvia mais a torcida do São Paulo que a do Flamengo? Bom dia pra você. Oi, gente, um ótimo dia para vocês. Olha, é verdade sim, tá? Em bons momentos da partida, a torcida do Flamengo bastante calada no Maracanã. Eu já cheguei a fazer outros jogos aqui no Maracanã, com, por exemplo, um jogo contra o Corinthians, em que também a gente ouvia mais a torcida do Corinthians do que a torcida do Flamengo. Mas é uma impressão do Lucas realmente verdadeira. O São Paulo teve um bom desempenho nesse primeiro jogo da Copa do Brasil, buscando título inédito, como você disse, né, Megali? E 3.500 torcedores do São Paulo vieram aqui até o Maracanã, e foi realmente o que o Lucas relatou. Eu sei que tem um pouquinho de clubismo da parte dele, mas a impressão nossa de quem estava trabalhando lá também. Não, e muitas nada vezes, de aliás, clubismo ali, né? Mas do Lucas? E muitas vezes o Marcelo Duó, nosso próprio narrador, ele disse que quando ele pedia para subir o som da torcida, a gente conseguia realmente ouvir mais a torcida do São Paulo. O que eu acho é que a torcida, o São Paulo tá meio que a torcida indo sempre na mesma direção. Tá todo mundo muito focado, a gente vai ganhar esse campeonato. Enquanto na torcida do Flamengo, posso estar falando bobagem, o Ivan aqui que me retruque se eu estiver falando bobagem, mas há um sentimento meio conflituoso ali de quero ganhar esse título, mas estou muito insatisfeito com esse time, e eu não sei se eu tô mais pé da vida com os jogadores ou com o treinador, porque o treinador também é um maluco, ou com a diretoria, com o lance do Landim lá, deu uma de Hugo Chaves ali para virar a mesa. Muita bagunça, sabe? Tá faltando foco na Gávea, o que não significa, obviamente, que o time não vá ser campeão, porque é um time muito forte. Agora, tem coisas que ainda carecem de explicação ali, né? O que você ouviu dos bastidores aí sobre o comportamento, por exemplo, do Gabigol, que foi lá e mandou aquele beijinho no meio da coletiva pro Dorival Júnior? Nunca tinha visto isso na vida. Estranho, né? Megali, isso aconteceu mais ou menos no momento em que a gente já estava finalizando a zona mista, né? Então, especificamente sobre esse momento, a gente não conseguiu ouvir muita coisa com relação a essa cena do Gabigol. A gente, claro, acompanha o que os torcedores estão dizendo e muitos torcedores inconformados, do Flamengo no caso, inconformados com essa atitude do Gabigol. Existe ali uma relação do Gabigol com o Dorival Júnior, porque eles trabalharam juntos no ano passado no Flamengo, então ele é muito querido pelo grupo todo, não só pelo Gabigol, então existe ali essa relação. E aí, com relação também ao que você disse, de São Paulo estar muito centrado, focado em conquistar esse título, foi até interessante observar, porque eu fiquei de olho no comportamento dos jogadores quando o árbitro terminou o confronto. Eu achei que eles fossem se aproximar até um pouco mais da torcida aqui no Maracanã, comemorar de uma maneira diferente, e não, eles comemoraram realmente, muitos jogadores agachados no gramado, porque estavam muito cansados, tinham feito um jogo difícil também na quarta-feira contra o Internacional, com chuva e frio, muito calor no Maracanã, 32 graus, mas uma sensação muito maior, um mormaço muito grande quando o sol abaixou, e aí eles apenas comemoraram. E isso deu pra gente perceber também na entrevista coletiva do Dorival, muito pé no chão, temos uma vantagem, mas é um time muito qualificado do outro lado. No domingo é mais uma partida muito difícil no estádio do Morumbi, a gente não ganhou nada ainda, então muito pé no chão, porque ainda tem outro tempo dessa decisão
É isso que a gente conseguiu sentir aqui dos torcedores e jogadores do São Paulo também. Por mais que os torcedores estejam bastante empolgados com a vitória, existe aquela cautela neste momento. E do lado dos flamenguistas, antes da partida, Megali, tinha muita confiança, a gente conversava com todo mundo aqui, apesar desse momento de relação conturbada da torcida com o time, com a diretoria, já deu tudo certo. Não, hoje a gente vai ganhar tranquilo, a gente vai jogar bem. E aí o que a gente viu no Maracanã não foi bem o que o torcedor esperava. O Megali não entende nada de Flamengo. A torcida está enraivecida com o desempenho dentro de campo dos jogadores e do técnico. E fora dele com a diretoria, que com um orçamento de 1 bilhão não disputa a ponta de um brasileiro há 3 anos. Mas foi exatamente o que eu falei. A torcida tá braba com todo mundo. Inclusive com você. A Jéssica Dias, e agora comigo também. A Jéssica Dias está acompanhando o Flamengo, tem as últimas informações a respeito do rubro-negro. Um momento turbulento, né? Na história recente do maior campeão do Brasil nesse século. Jéssica, bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, meninas, a todo mundo também que está na nossa audiência. É a ponta de um iceberg, né, o que vive o Flamengo. Se a gente parar e pensar no que foi a temporada até aqui, 3º lugar no Mundial de Clubes, vice na Recopa, vice na Supercopa, no Campeonato Estadual, eliminação precoce nas oitavas de final para o Olímpia na Libertadores. E aí agora o que o Flamengo tem nas mãos ainda, né, porque faltam os 90 minutos, é a disputa da Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro, onde vê o líder, o Botafogo, se distanciar. Vem de uma derrota por 3-0 para o Atlético Paranaense. A gente vai lembrar que se tivesse vencido, poderia ter se aproximado um pouco mais do Botafogo. Afinal, o Botafogo também perdeu na rodada e aí seriam apenas 9 pontos de diferença, agora são 12. E é tudo isso que permeia o momento do Flamengo, que sai derrotado do Maracanã, com 67 mil pessoas presentes. É claro que, como vocês falaram, em determinado momento, a torcida do Flamengo ela começa a sentir o desempenho do time dentro de campo, a dificuldade que o Flamengo encontrava naquele último passe. Se a gente parar para analisar o jogo friamente, foi apenas um chute a gol da equipe rubro-negra. E aí o torcedor, é claro, ele começa a sentir, ele começa a se calar, e sim, a torcida do São Paulo fez muito bem o seu papel. E os ingressos custando tão caro, né? O torcedor vai lá e investe, porque o ingresso mais barato custava R$300. E o estopim é quando o árbitro, antes do árbitro apitar o final do segundo tempo, em que aparece no telão do Maracanã a renda. Mais de 26 milhões de reais, quase 27, eu tenho aqui anotado, exatamente, 26.343.300 reais. Uma renda de Copa do Mundo, onde o Flamengo, que sim é um time que tem muito poder financeiro, não consegue mais impor em campo, refletir em campo todo o seu investimento. O torcedor do Flamengo está muito magoado, está muito chateado. O clube faz a sua parte, entre aspas, no sentido de fazer entendê-lo que ainda tem a possibilidade de virar essa situação no Morumbi. Mas aí o torcedor para e lembra, diante do Olímpia, por exemplo, na Libertadores, o Flamengo foi com a vantagem. Poderia perder por até um gol de diferença num time de uma qualidade até um pouco inferior. E aí consegue sair derrotado. Imagina agora vendo o adversário ter a possibilidade de empatar. Então o torcedor está muito magoado. O Sampaoli, ele segue no comando do time e isso foi confirmado pelo Marcos Braz, pelo diretor de futebol do Flamengo. Ele vai ali em algum momento na zona mista, fala que a situação é bem complicada, mas está todo mundo tentando pensar que ainda tem mais um jogo pela frente. O Everton Ribeiro com o mesmo discurso e o Sampaoli, que deixou o time. E até um ponto interessante da gente ver o que é esse clima do Flamengo, né? Antes do apito final do primeiro tempo, o Flamengo tinha mais ou menos um minuto e meio de jogo. O Sampaoli, ele virou as costas para o seu time, que estava jogando, e se dirigiu ao vestiário. Se antecipou, foi antes. E aí, no final, na entrevista coletiva, quando já estava confirmado o resultado, ele diz que ainda não vê nesse Flamengo o seu DNA, o DNA do Sampaoli, que nesse momento falta fúria. Mas aí, faltando fúria, é que o Flamengo vai ter que correr atrás do resultado no Morumbi. No caso do Sampaoli, sobrou fúria, né? E sobrou, tadinha, para o Gradil ali, que estava separando os corredores dos dois times do Maracanã, que levou uma bicuda do Sampaoli, enfurecido com
com o desempenho do time. DNA não, NDA, no caso. E todo mundo fala, Megali, você sabe o que quer dizer aquele gesto do Gabigol? Não, eu sei, mas eu queria ouvir da boca dele ou da boca de alguém. É um recado direto pro Sampaoli, claro que é. Né? Gabigol. É uma promoção, é uma provocação, porque cumprimentar o Dorival, ele poderia ter cumprimentado dentro do campo, aliás, o fez. Tá bom. Jéssica, obrigado pelas informações. Aline, obrigado pelas informações. A Aline volta, a Jéssica fica. Mas semana que vem tem mais e aí é no Morumbi que vai pegar fogo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Bom beijo, programa. meninas.